Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar de um filme que se chama Um Laço de Amor. É um filme muito bonito, muito emocionante, conta a história de um tio com uma menininha, vocês vão ver aqui, com a sobrinha. E, bom, antes de eu começar a falar alguma coisa, eu vou pedir pro Damião vir aqui e falar um pouquinho daquela ficha técnica pra gente sobre o nosso filme. Damião. Olá, Tati! Olá, os amigos que estão nos acompanhando aqui do YouTube, Tatiana Benites, você que nos acompanha na rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior, as emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Hoje vamos destacar Um Laço de Amor. Na Espanha, o filme chama-se Um Dom Especial. Em Portugal, Mente Brilhante. Data de lançamento 7 de abril de 2017 nos Estados Unidos. O diretor Mark Webb. 1 hora e 41 minutos de duração, um drama, um melodrama. Está em cartaz aqui, disponível na Disney, na Star. E conta a história ali, né? Do Frank, um homem solteiro, cria sozinho sua sobrinha. Mary, uma criança prodígio. Quando a criança se destaca na escola por causa de suas habilidades com a matemática, a avó dela planeja um futuro que pode separá-la do tio. Olha, Um Laço de Amor é um filme especial, sensível. Se imaginar, né, Tati, quando uma criança fica órfã, seu amanhã cabe aos avós, tios e outras pessoas. E é preciso que os familiares, por ela responsáveis, a adotem como parte da família, sem qualquer ressalva ou diferença em relação à forma como tratam seus próprios filhos. Não é fácil para ninguém, ainda mais para uma criança não ter seus pais por perto, ainda que os novos responsáveis por ela sejam muito zelosos e amorosos. Então é preciso compreender a criança, entender que ela, qual é o seu mundo, quais as suas possibilidades, perspectivas. E o filme Laço de Amor aborda essa questão, ou seja, preservar a infância ou estimular o desenvolvimento do talento especial de uma criança, Tati. É um filme muito bonito, muito interessante. E escreve para mim aqui se você já assistiu esse filme, o que, que você achou desse filme, se você já tinha ouvido falar nele, né? Ou escreve para a gente aqui alguma sugestão ou alguma coisa que vocês acham que a gente viu nesse filme. Antes da gente começar a fazer uma análise espiritual do filme, eu vou pedir para você que já está aqui com a gente no canal, deixa aqui o seu joinha, deixa o seu like e também segue a gente no canal, porque toda semana a gente está aqui para falar de um filme ou de uma série diferente e também para a gente conversar de outros assuntos. A gente tem outros programas aqui durante toda a nossa semana. E antes da gente começar a fazer a nossa análise, vou passar aqui a nossa vinhetinha. É isso, agora que a gente já passou a vinhetinha, já falou um pouquinho de como é o filme, vou falar um pouco para vocês de como é esse filme, né? Esse filme conta a história, como o Damião já tinha adiantado um pouco, né? De um tio que de repente ele tem que ficar com uma criança. E é uma criança que ela é diferente das demais porque ela tem um comportamento mais intelectual. Ela gosta de matemática, né? E ela consegue fazer coisas mais complexas, contas mais complexas e coisas que não são normais para uma criança daquela idade. Então, o que acontece? Ela ele resolve que precisa colocar essa menina na escola, porque ela precisa conviver com outras crianças. E ele precisa que ela também tenha um comportamento mais infantil. Então, coloca essa criança na escola e ela tem um comportamento distinto. E a professora nota esse comportamento, porque para as crianças que têm um comportamento, que têm um desenvolvimento intelectual maior que as outras, é diferente a convivência.
Então, ela se sente um pouco diferente naquele ambiente, mesmo porque ela só convivia com adultos, ela precisava conviver com crianças, é aprender essa convivência. E isso também é uma coisa que é interessante no filme, porque mostra a preocupação do tio em fazer isso com ela, né? Em fazer com que ela tenha essa vida, essa convivência com outras crianças, para ter um desenvolvimento normal. Por quê? Porque na história, né, a mãe dela, que já desencarnou, né, tinha este dom também com a matemática. E ele sabia tudo o que a mãe tinha passado por causa disso. Então ele não queria que a sobrinha passasse pelas mesmas dificuldades que a mãe dela passou. E ele queria que ela tivesse uma vida infantil, normal. Só que essa adaptação é muito diferente, muito difícil para ela. E aí, uma coisa que a gente precisa ver sobre, analisar aqui também, no filme, são os dons, né? Esse dom que ela tem com a matemática. Porque uma criança tão pequena consegue fazer fórmulas complexas matemáticas que eu, como adulta, não tenho a mínima noção, né? Ou que muitos adultos não têm a mínima noção. Então, inclusive, eles pegam algumas fórmulas que são consideradas dificílimas ou consideradas impossíveis e dão para a menina. E aí, como é que a gente considera o dom espiritualmente? Porque algumas pessoas têm tanta facilidade para algumas coisas e outras pessoas tantas dificuldades. Bom, se a gente não tem uma explicação racional aqui nesta vida, porque primeiro a gente tem que buscar as informações que a gente tem, as explicações desta vida. Então, se essa menina já passou por outras escolas, se ela já estudou aquilo, ou se teve alguém que já explicou isso para ela, e aí ela vai ter uma facilidade de aprender, porque ela já teve esse conhecimento aqui nesta vida. Se isso não existiu, né? Se não existiu esse ensinamento e do nada, né? Do nada, essas pessoas começam a desenvolver um grande talento, que é chamado de dom também, né? De onde vem isso? Por que algumas pessoas têm isso? Então, se isso não tem uma explicação nesta vida, nós podemos buscar uma explicação numa vida anterior, nas vidas passadas, né? Então, muito provavelmente, alguma coisa ela aprendeu em vidas passadas. E ela traz esta memória no seu espírito, né? E ela traz isso para a prática aqui nesta vida. E nesse caso, é aquela coisa da questão matemática. Vocês já ouviram muitas histórias assim, né? Aquela criança que chega já tocando um instrumento maravilhosamente bem, com 2, 3 anos, e nunca tinha estudado música. Aquela criança que tem o dom da pintura, né? Que tem a voz maravilhosa, né? E que acaba fazendo esse movimento na família, né? Porque acaba que a família inteira não entende o que está acontecendo e tentam buscar uma explicação para isso. Mas espiritualmente a gente tem esse tipo de explicação, né, Damião? Tá vendo? Ou aquilo que você estava comentando, né, Tati? Se a gente não tem explicações desta vida, a gente vai buscar em vidas anteriores, né? Para a gente fica uma situação. E aí, quando assistindo ao filme, né? Assistindo a um laço de amor, aí eu fui, né? A gente falando aí em filhos, né? E crianças, a gente vai lá no Livro dos Espíritos, questão 892,
Quando os filhos causam desgostos aos pais, não tem essas desculpas para o fato de não dispensarem a ternura de que os fariam objeto, no caso contrário? E a resposta não, porque esse representa um encargo que lhes é confiado e a missão deles consiste em se esforçarem por encaminhar os filhos para o bem. Demais, esses desgostos são a miúde, consequência de mal feito que os pais deixaram que seus filhos tomassem desde o berço. Colhem o que semearam. E aí você estava comentando, a gente vai assistindo o filme, e você vai se perguntando muitas vezes ali, né, Tati? Quem tem razão? A avó, preocupada em estimular a capacidade única da neta e lhe proporcionar estudos em escolas avançadas, em que certamente iria se desenvolver com maior rapidez e propriedade, ou o tio, a preservar a sua infância, oferecer à menina uma existência simples, sem luxo, e em que pode ser apenas uma criança feliz? Questão 209 de O Livro dos Espíritos. Por que é que os pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Porque, por outra, por que é que boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia um bom espírito para lhes animar o filho? Resposta: não é raro que o mau espírito peça-lhe sejam dados bons pais, na esperança que seus conselhos o encaminhem por melhor senda. E muitas vezes Deus lhe concede o que deseja. E aí, quando a gente para perceber isso, Tati, a gente para pensar também muito nas provas da vida, Tati. Sim, são muitas coisas envolvidas aí, né? São muitas provas, e as provas que também vêm para a família, né? Tem uma coisa também importante que eles colocam ali no filme, quando fala da questão da família, né? Que a preocupação desse tio é que esta menina tenha uma vida normal, o máximo possível de normalidade dentro da sua fase, que seria a infância, que no caso dela é a primeira infância ainda, né, até os 6 anos ali. Então, é muito importante isso, mesmo para as crianças que têm algum dom, que têm, né, algum desenvolvimento intelectual diferente, que elas convivam com crianças, que elas tenham a fase da infância, né? Isso é importante para o nosso desenvolvimento cognitivo e é importante para o nosso desenvolvimento também social. Então, falando um pouco das nossas fases, né, e também falando um pouco das provas da família, todos nós viemos aqui para passar por algumas situações para crescer, para evoluir. A gente não sabe o que a gente escolheu para estar aqui, né? O que a gente escolheu desenvolver dessa vez. Então, a gente vai escolhendo aos poucos ali o que a gente vai desenvolver agora. E a gente não sabe o que a gente realmente escolheu para desenvolver aqui nesse momento. Então, a gente acaba passando por algumas provas e algumas delas são provas familiares, ou seja, a gente vem para uma família designada a nós, ou que nós escolhemos, né? Vai depender ali de cada caso, e que a gente vai precisar passar por algumas coisas que serão de aprendizado tanto para nós quanto para aqueles que estão ao nosso redor, né? Para nossos pais, nossos irmãos, para as pessoas que estão ali, para os nossos tios, né? Avós, que estão ali mais próximos de nós. Então, nesse caso, por que será que esse tio, né, teve que perder ali a irmã e teve que ficar com essa sobrinha? E aí tem um momento que ele fala, eu não sei cuidar, né? Eu não sei por onde começar, por onde acabar, né? Eu amo, mas eu não sei como fazer. E ele também questiona isso, falando, por que eu? Né? Por que eu tenho que passar por isso? Quantas vezes a gente não se questiona, né? Por que eu tenho que passar por esse tipo de situação? Por que eu tenho que passar por isso? Né? Então, ele tem essa prova com a sobrinha e essa preocupação constante da parte de ver a sobrinha fazer as coisas e dele dar conta do recado. Então, quando a gente vê uma situação assim, é porque muito provavelmente isso já tinha sido planejado.
E ele abdica de toda a vida dele para cuidar dessa sobrinha. Então ele deixa uma vida que ele tinha, que era uma boa vida, entre aspas, ali, porque a gente não sabe, né? Mas era uma vida diferente da que ele vai levar depois com a sobrinha. Então ele muda totalmente a vida dele. E daí a gente fala, ai, mas e se ele tivesse continuado fazendo a mesma coisa que ele estava fazendo antes? E se é um monte de e se, que a gente também faz isso na nossa vida normalmente, né? E se eu tivesse feito? E se eu não tivesse feito? E se ele tivesse deixado a menina com a mãe? E se ele tivesse, né? Aquele monte de e se's que a gente acaba fazendo para a gente mesmo, do que será que teria acontecido se a gente tivesse feito algo diferente. Primeiro, a gente nunca vai ter a resposta do e se, porque a gente não fez aquilo, né? A gente fez o outro. E como a gente não tem a resposta nem do que a gente faz, como é que a gente vai ter a resposta do que a gente não fez, né? Do que a gente não acabou proporcionando. Então, a gente não sabe se daria certo ou não. Mas a gente tem um caminho ali que tem que ser trilhado. Então, muitas dessas provas que a gente vê, a gente julga muito difícil para a gente e que muda o rumo ali da nossa vida, são porque nós já tínhamos escolhido passar por esse tipo de prova ali no nosso planejamento reencarnatório, antes de chegar aqui, né, Damião? Aqui aí a gente recebe essa bênção que é o esquecimento, né, Tati? Aí não lembra de nada. Mas olha, esse papo eu queria até deixar um pouco para a Tati ali, mas vamos comentar um pouquinho também. Que aqui, quando aqui no Brasil, a Tati agora está lá na Espanha, em Barcelona, na Espanha. Mas quando estava aqui, ela era professora universitária, né? E aí a gente vê nas escolas, e o filme mostra isso, que não há uma real preocupação em relação aos superdotados, ou seja, eles se destacam e percebem as limitações que lhes são impostas pelo ritmo proposto para cada ano letivo, sem que os educadores tenham programas especiais, proporcionar a possibilidade de desenvolvimento real das suas aptidões extraordinárias. Não há uma inclusão para casos dessa natureza previsto no andamento regular da escola. Calma. Eu sei, então, que algumas instituições se preocupam em oferecer programas especiais, nutrindo a curiosidade, estimulando de diferentes maneiras tal desenvolvimento e preparando o campo para que tais crianças e adolescentes brilhem intensamente no futuro em virtude de suas habilidades. Só, no entanto, a exceção não é regra. Então é preciso repensar e agir em parceria com as famílias, criando projetos de inclusão, tanto para as crianças com alguma deficiência específica, quanto para os superdotados, examinando ações bem-sucedidas já realizadas em andamento. E quando a gente fala em inclusão, né, a formação dos educadores precisa e não pode prescindir de informações, de orientações quanto a esse tema, mas nas salas de aula, juntamente com os alunos, que tem sido feito para os alunos especiais, né? O que tem sido feito? Esse é um trabalho que precisa ser planejado, pensado, discutido e trabalhado pelos educadores. As escolas precisam envolver os seus colaboradores com conhecimento sobre o assunto, adequar as instalações e preparar seus alunos, né, para que a inclusão ocorra de melhor forma possível, tanto para quem tem alguma síndrome ou deficiência específica, quanto para os casos dos superdotados. Aquele QI elevado, como apresentado no filme Um Laço de Amor. E aí, antes aí de voltar com a Tati, eu ainda vou para o livro dos Espíritos, questão 208. Está escrito que o espírito dos pais tem a missão de desenvolver o dos filhos pela educação. E isso, para eles, né, Tati, é uma tarefa. Se nelas falhar, será culpado. Questão 208 de O Livro dos Espíritos, Tati. E é o Damião aí colocando várias coisas interessantes aí para gente que são desafios, né? Porque, na verdade, essa questão específica das escolas, né, é muito complexo. Porque o professor tem que ter um preparo diferente, então ele teria que ter uma outra formação para aprender a lidar com casos específicos, e daí são muitos casos específicos, né? São muitos, é uma variedade muito grande de alunos que podem ser diferentes.
Então, é muito difícil tudo isso. Imagina você ter 2, 3 casos distintos numa mesma sala. Outra coisa é a escola estar preparada. Porque daí, às vezes, o formador, o professor, ele está preparado, ele é formado naquilo, ele está preparado. No entanto, ele não tem o ambiente adequado para aquele aluno. E também a gente tem a outra parte, que são também educar os outros alunos para aprender a lidar com essas diferenças na mesma sala, no mesmo ambiente. E também, hoje em dia, né, hoje em dia não, mas sempre, a gente ainda tem um outro fator, que é os outros pais entenderem que existe uma diferença dentro da sala e, por isso, existe uma dinâmica diferente dentro dessa sala. Então, são muitos preparos, então a complexidade disso é muito maior, no entanto, ela é necessária. Né? Ela é necessária. Então, existe uma complexidade, existe um investimento aí que tem que ser feito, não é pouco, é muito grande, blá, 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 blá. Não interessa, é uma coisa que precisa, né? Uma coisa que precisa ser feita. Por quê? Porque a gente já sabe que não são todas as pessoas que aprendem da mesma forma. A gente aprende de jeito diferente. Todos os indivíduos somos diferentes, somos únicos, então cada um aprende de um jeito. Então, qual a diferença faz se um é mais diferente ainda que o outro? É a gente saber lidar com tudo isso. E aí a gente tem todo um sistema de ensino que precisaria se adaptar a isso. Demorou, né? Já está na hora da gente começar a fazer alguma coisa. E quanto à questão das provas de mães e filhos, né? O Damião falou aí da questão do livro dos espíritos, né? E a gente sempre escuta falar, não pedi para nascer. E daí vem o espírito e fala, pediu sim, né? Às vezes a gente pede, às vezes a gente é meio que imposto ali. E às vezes a gente fala, nessa mãe aí, né? E às vezes falam, não, você tem que ir nessa mãe aí, nessa família aqui, né? Porque nós temos alguns resgates e algumas coisas que aprender com estas pessoas que estarão junto com a gente, né? Então, no filme, a gente tem também essa questão. A gente está falando aqui do filme Um Laço de Amor, tá? Para quem está aí na rádio e não está vendo aqui o nosso cartazinho. Um Laço de Amor, que está na Disney Plus ou na Star Mais aí, né? E daí ele fala sobre a questão de como a mãe lida com essa questão também, como ela lidava com a filha e como ela lida agora com a neta. E gente, brilhante o filme, vocês têm que assistir, não posso dar muito spoiler, né? Mas é muito brilhante. Por quê? Hoje em dia, a gente já vê umas diferenças. Por exemplo, no Brasil, a gente teve muitos atores mirins, muitos cantores mirins, muitas que hoje são adultos e que são pais. E todos eles hoje evitam que os filhos comecem cedo a carreira. Eles pediam para os seus pais para fazer parte, para começar a carreira e tudo mais, e todos eles dizem, não, era eu que queria. Né? Era eu que queria fazer isso e minha mãe deixou, me incentivou e tudo mais. Mas hoje em dia, a maioria deles não quer que os seus filhos comecem cedo. Por quê? Porque ele tem que viver as fases. Tem que viver a fase da infância. Tem que viver a adolescência. Tem que viver a fase adulta, a fase jovem, a fase adulta. Então a gente precisa viver isso. Mas se ele quiser seguir a carreira, eu vou apoiar, mas aí eu vou impor limites. Então, hoje em dia, essa consciência já é diferente. Graças a Deus. Né? Mas a gente precisou sofrer algumas consequências para conseguir entender isso. E o filme também fala disso, também trata dessa parte, né? De temos que viver todas as fases,
né, da melhor fase, da melhor forma possível. Então, é interessante essa parte, porque o tio que cuida da menina entende de uma forma, a mãe dele, né, que é a avó da criança, entende de uma outra forma. E aí a gente vai ver as duas visões ali de como eles entendem a educação. E o filme, com tudo isso, ele fala de renúncia, ele fala de desapego, ele fala de deixar o passado para trás, de renunciar a coisas que são importantes para nós, ou que nós considerávamos importantes em um dado momento, e que depois isso mudou, porque nós mudamos os nossos valores, nós mudamos a forma de pensar, as nossas escolhas, e não tem nada de ruim a gente mudar, muito pelo contrário. Muitas vezes a nossa mudança, ela é para o melhor. É porque nós estamos evoluindo e nós mudamos. E não tem nada de mal em mudar. Então, o filme mostra uma parte que eu achei muito bonita da questão da renúncia. Eu renuncio a algo, mas eu escolho viver de tal forma, né? E eu desapego de tal coisa para ter o outro lado. E aí, são as escolhas da vida, né, Damião? São, né? E essas escolhas da vida, sabe? Eu assistindo o filme Um Laço de Amor, eu fui lembrar do educador espírita Marcos de Mário, tá, Tati? E ele conta uma historinha, né? Uma amiga toda feliz veio conversar a respeito da filha, com 3 anos de idade, feliz por constatar: ai, minha filha é inteligente acima da média, ela agora mostra grande desenvoltura de palavreado, de raciocínio, de domínio das tecnologias, de informação. Tenho certeza, olha, tenho certeza, é um espírito superior, reencarnado para fazer nosso planeta ser mais rapidamente um planeta de regeneração. Ouvindo as perguntas ali, ele perguntou, e a menina é obediente, mostra bons pendores de caráter. E a resposta foi negativa, revelando muitos dissabores, pois era uma criança respondona, às vezes mal criada, cheia de exigências. Diante desse quadro, fizemos apenas uma advertência, que ela não era esse espírito que ela estava pensando, sabe? Que teria bondade natural, sua inteligência seria acompanhada pela moral. Com isso, como isso não acontece, trate de educar, dar limites, disciplina, de exercer sua autoridade moral enquanto mãe, pois se isso não for feito amanhã, poderá ter tristes consequências, Tati. É isso, né, gente? Tem essa questão de como é que a gente vai lidar com as coisas que a gente traz, como é que a gente vai lidar com as coisas que a vida e o ambiente nos oferece, né? E a nossa adaptação a tudo isso, né? Então, quais são as consequências de tudo que eu faço? Então, as nossas escolhas, né? Elas têm que ser pensadas. E o que a gente está disposto a renunciar? O que a gente está disposto a deixar para lá para ajudar alguém, para fazer algo por nós mesmos, né? A gente também tem que pensar que tudo isso é para o nosso desenvolvimento. Então, as renúncias que eu vou fazer para ajudar o próximo é para o meu desenvolvimento. As renúncias que eu vou fazer para prejudicar o próximo também é consequência para mim. Então, são as nossas escolhas que vão ditar também o nosso futuro. Né? É um filme, gente, Um Laço de Amor é um filme que vale muito a pena assistir, é muito emocionante, é muito bonito o filme, e essa mensagem que ele passa é muito profunda. Então, acho que vale muito a pena assistir, e deixe o seu joinha pra gente, se você ainda não deixou, segue a gente aqui no canal Tatiana Benites, e manda suas sugestões pra gente, manda pela rádio, manda pela TV, manda aqui pelo canal, manda um oi pra gente que a gente vai responder vocês, a gente vai ouvir vocês de onde a gente estiver. E, gente, espero que essa mensagem tenha servido para vocês também, porque a gente está aqui toda sexta-feira e a gente vai voltar na semana que vem com mais um filme ou mais uma série aí, o que vocês pedirem pra gente, a gente traz. Um beijo, gente, fiquem com Deus e até a semana que vem.